O aroma de vinho tinto ainda pairava no ar quando abri a porta do nosso apartamento na Avenida da Liberdade. Eu vinha de um jantar com minhas amigas, um pouco cansada, mas com aquela sensação de plenitude. A noite em Lisboa era quente, com aquele perfume úmido da cidade depois da chuva. Tirei os saltos ao entrar, caminhando silenciosamente pelo corredor. Foi então que ouvi uma risada abafada. Um sussurro. Um gemido contido. Meu estômago se contraiu. A porta do quarto estava entreaberta, deixando escapar a luz suave do nosso abajur. Avancei um pouco mais, sentindo meu coração pulsar nos ouvidos. O que vi refletido no espelho me deixou paralisada. Rodrigo. O meu Rodrigo. Sua pele nua se misturava com a de outra mulher. Sua boca, que tantas vezes percorreu meu corpo com devoção, agora pertencia a outra pessoa. Mariana. Minha melhor amiga. Senti um frio cortante percorrer minha pele. Não foi uma raiva imediata. Foi um vazio. Fiquei ali, na sombra do corredor, observando como se não fosse real. Como se fossem dois estranhos num hotel barato. Quando os lábios dele desceram pelo pescoço de Mariana, quando suas mãos, as mesmas que me prometeram amor eterno, se afundaram na pele dela com desespero, senti a primeira faísca de fogo acender dentro de mim. Não fiz barulho. Não entrei. Não gritei. Virei-me e saí daquele apartamento como se ele nunca tivesse existido. A noite de Lisboa se estendia diante de mim como um mar infinito de luzes douradas. Caminhei sem destino pelo chiado, com o gosto metálico da raiva na boca. Eu não ia chorar. Não seria uma daquelas mulheres que se trancam em casa, ouvindo músicas tristes e amaldiçoando a própria sorte. Não. Eu faria com que ele sentisse a mesma dor que eu. Mas faria do meu jeito. Com classe. Com precisão. Com fogo. Entrei num pequeno bar escondido em uma ruela estreita. Não era um lugar sofisticado, mas tinha o que eu precisava, uma bebida forte e um espaço para pensar. Sentei-me no balcão e pedi um vermute. A bebida queimou minha garganta, mas não tanto quanto a imagem de Rodrigo com ela. Algumas risadas me tiraram dos pensamentos. Um grupo de homens do outro lado do bar. Entre eles, uma figura familiar. Miguel. Alto, impecável em seu terno escuro, com aquela expressão séria de sempre. O melhor amigo de Rodrigo. Mas o que muitos não sabiam era que ele sempre me olhou de forma diferente. Não como um amigo. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram na penumbra do bar. Houve um instante de surpresa no rosto dele, depois algo mais, algo perigoso. Não desviei o olhar. Talvez o destino estivesse colocando a oportunidade em uma bandeja de prata. Sofia. A voz dele tinha aquele tom grave, o tipo de voz que ressoa no peito mais do que nos ouvidos. Ele se aproximou, deixando o copo no balcão. Miguel. Umedeci os lábios com um gole do meu vermute. Não esperava te ver aqui. E eu não esperava te ver sozinha. Sorri levemente. Apenas um relance. As coisas mudam. Ele assentiu, sem perguntar mais nada. Miguel nunca foi de muitas palavras. Ele observava, calculava. E eu sabia que, em sua mente, ele já estava decifrando a situação. Rodrigo te fez alguma coisa, não fez? Não foi uma pergunta. Brinquei com a taça, deslizando o dedo pela borda de vidro. Digamos que ele me ensinou uma lição importante. Miguel se apoiou no balcão, inclinando-se levemente na minha direção. E qual é essa lição? Levantei os olhos para os dele, escuros como a noite. Que lealdade não existe.
Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de eletricidade. Não precisávamos dizer mais nada. Ambos sabíamos que eu estava prestes a fazer algo perigoso. E ele estava mais do que disposto a ser parte disso. Não me joguei nos braços de Miguel naquela noite. Não era tão simples. Não era tão rápido. Vingança é uma arte. A chave estava na antecipação, na construção lenta do desejo. No veneno que se injeta gota a gota até que o corpo inteiro esteja intoxicado. Então, naquela noite, quando Miguel sugeriu irmos a outro lugar, apenas sorri e balancei a cabeça em negativa. Ainda não. Ele franziu levemente o senho, mas depois sorriu com aquele meio sorriso que o tornava perigosamente atraente. Então me diz, Sofia. O que você planeja? Levantei-me do assento, aproximando-me o suficiente para que ele sentisse o calor do meu corpo. Meu hálito roçou seu ouvido quando respondi. Você vai ver. Virei-me e caminhei até a porta, sabendo que o olhar dele estava cravado em minhas costas. Isso estava apenas começando. No dia seguinte ao meu encontro com Miguel, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era culpa. Não era arrependimento. Era impaciência. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Rodrigo descobriria que eu havia me cruzado com seu melhor amigo. Conhecia-o bem demais. Ele era possessivo, mesmo depois de ter me traído. Vesti-me com calma, escolhendo um conjunto que realçava a minha silhueta de forma sutil. Elegância antes da provocação. A vingança não se trata de ser óbvia. Trata-se de criar uma tempestade na mente do seu inimigo sem que ele sequer perceba de onde vem o vento. Mariana não me mandou mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de justificativa. Isso só confirmava sua culpa. Perfeito. Peguei minha bolsa e saí. Hoje era o primeiro movimento real do meu jogo. Lisboa, com seu caos ordenado, era o cenário perfeito para um encontro acidental. E eu sabia exatamente onde encontrar Rodrigo. Entrei em uma cafeteria no Príncipe Real, um lugar que costumávamos frequentar quando éramos felizes. Ou pelo menos quando eu acreditava que éramos. Lá estava ele. Sentado à mesa perto da janela, com o semblante fechado e o telefone na mão. Vestia uma camisa branca levemente desabotoada, os cabelos bagunçados, como se não tivesse dormido bem. Minha presença foi um choque. Ele levantou os olhos e, por um segundo, vi culpa neles. Depois, ele a mascarou com sua típica arrogância. Sofia. Sua voz soou mais tensa do que o normal. Aproximei-me devagar, saboreando a maneira como ele me analisava com o olhar. Rodrigo. Meu tom era leve, como se tudo estivesse perfeitamente em ordem. Sentei-me sem esperar convite. Levei meu tempo para cruzar as pernas, deixando que a saia deslizasse só um pouco mais para cima. Me surpreende te ver aqui. Continuei, brincando com a borda da xícara. Ele me observou em silêncio. Sabia que estava tentando me decifrar. Finalmente, soltou um suspiro, passando a mão pelo rosto. Por que não me insulta? Por que não grita comigo? Sorri, inclinando-me levemente para a frente. Porque isso seria te dar importância demais. Vi como sua mandíbula se tensionou. Golpe direto. O que você fez não me destruiu, Rodrigo. Só me mostrou que mereço algo melhor. Rodrigo estreitou os olhos. Miguel. Meu sorriso se alargou, divertido. Oh, isso te preocupa? Sua mão apertou a xícara com mais força. Eu o tinha. Não confirmei nem neguei nada. Deixei que a dúvida o consumisse.
Acho que isso já não importa mais, não é? Levantei-me, alisando o vestido. Rodrigo também se levantou, movendo-se rapidamente. Segurou meu braço com suavidade, mas com urgência. Sofia, espera. Virei-me devagar, certificando-me de olhá-lo nos olhos com uma mistura de indiferença e algo que ele poderia confundir com nostalgia. Não quero que isso termine assim. Sua voz soava sincera. Ou pelo menos, ele queria que parecesse. Apoiei uma mão em seu peito e me aproximei apenas o suficiente para que ele sentisse meu perfume. Assim como sua respiração ficou mais lenta, mais profunda. Como se nunca tivéssemos significado nada um para o outro. Hesitei por um instante. Porque o pior de tudo era que, em algum canto do meu coração, eu também me fazia a mesma pergunta. Mas não era hora de duvidar. Afastei-me com elegância, deslizando para fora de seu alcance. Bem, Rodrigo, talvez você simplesmente não tenha significado tanto quanto pensava. Lancei-lhe um último olhar e saí da cafeteria, deixando para trás a sombra do que um dia fomos. Naquela noite, meu telefone vibrou. Miguel. Não sei o que você está planejando, mas gosto de te ver jogando. Te vejo hoje à noite no A Pérola Negra? Sorri. Homem esperto. Algumas horas depois, entrei no clube usando um vestido preto justo, com uma fenda na perna ousada o suficiente para atrair olhares, mas não para parecer desesperada. Miguel me esperava no bar, um copo de uísque na mão. Quando me viu, seus olhos escuros se acenderam com aquele brilho perigoso que eu já começava a reconhecer. Então você aceitou meu convite. Sentei-me ao lado dele, pedindo um martini. Não gosto de deixar as coisas pela metade. Ele sorriu, tomando um gole de seu uísque. Rodrigo te viu hoje, não viu? Claro. Miguel inclinou-se levemente para mim, seu joelho roçando o meu de maneira casual. E como ele parecia? Passei a língua pelos lábios antes de responder. Confuso. Com ciúmes. Perdido. Miguel riu suavemente, girando seu copo entre os dedos. Então estamos indo bem. Tomei um gole do meu martini, apreciando o gosto agridoce da vitória. Mas, no fundo, algo me dizia que esse jogo estava prestes a se tornar mais complicado. E que eu não era a única a mover as peças. Desde aquela noite no A Pérola Negra, algo no jogo havia mudado. Miguel não era apenas uma ferramenta da minha vingança. Ele também estava jogando. Durante a semana seguinte, meus movimentos com Rodrigo foram calculados. Uma mensagem casual aqui, uma aparição inesperada ali. O suficiente para mantê-lo na corda bamba, para fazê-lo acreditar que talvez, só talvez, ainda tivesse uma chance. Mas o que realmente o destruía não era minha frieza. Era Miguel. Um rumor começou a se espalhar entre nosso círculo. Que Miguel e eu estávamos juntos. E a melhor parte? Eu não neguei. Era sexta-feira à noite quando recebi a mensagem. Vem. Te espero na minha cobertura. Não me faça esperar. Não havia remetente. Mas eu sabia quem era. Sorri. Rodrigo estava perdendo o controle. A cobertura de Rodrigo ficava na Avenida da Liberdade, com uma vista que dominava Lisboa. Quando cheguei, a porta já estava entreaberta. Não bati. Entrei com passos seguros. Ele estava lá, de pé junto à janela, segurando uma taça de vinho, a camisa aberta no colarinho. Sofia. Rodrigo. Meu tom era neutro, mas ele podia ver o deboche nos meus olhos. Ele largou a taça sobre a mesa com um ruído seco e caminhou na minha direção com passos controlados. Mas seus olhos o traíam.
Me diz a verdade. Sobre o quê? Ele parou a poucos centímetros. O ar entre nós estava carregado de eletricidade. Era familiar. Perigoso. Sobre ele. Mantive o silêncio, deixando que ele ardesse na própria incerteza. Sofia, me diz que não é verdade. Ergui uma sobrancelha. Por que isso importa para você? Rodrigo cerrou os dentes. Eu sabia a resposta. Porque ele nunca pensou que me perderia de verdade. Porque, na sua mente, eu sempre seria dele. Vi quando ele engoliu em seco e, por um segundo, um brilho de algo genuíno apareceu em sua expressão. E se eu dissesse que cometi um erro? Sorri devagar, saboreando o momento. Você cometeu. Mas isso não muda nada. Deixei-o ali, com orgulho destroçado. Mas não saí sem antes lhe dar uma última imagem para assombrá-lo. Ao sair da cobertura, parei no corredor, peguei meu celular e disquei um número. Quando ele atendeu, sua voz era calma. Me esperando. Estou pronta. Miguel morava em um loft no Chiado, um lugar com tetos altos, paredes de tijolos e uma iluminação suave que tornava tudo mais íntimo. Quando cheguei, ele já tinha servido 2 taças. Como foi o encontro? Perguntou com um sorriso divertido. Previsível. Aproximei-me do balcão e peguei minha taça de vinho. Ciúmes? Ele perguntou, provocando, recostando-se contra a mesa. Desespero. Miguel estalou a língua e tomou um gole do uísque. Mas seus olhos não se desviavam dos meus. Foi então que percebi que a tensão entre nós havia mudado. Já não era apenas um jogo de vingança. Era um jogo de poder. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Me diz, Miguel, por que está tão disposto a fazer parte do meu plano? Ele baixou os olhos para minha boca antes de encarar-me novamente, com calma. Porque quero ver até onde você consegue chegar. Foi naquele momento que entendi que Miguel não era apenas uma peça no meu jogo. Ele também estava me testando. E eu estava disposta a jogar. A música suave flutuava no ar enquanto a tensão entre nós se tornava insuportável. Miguel não era como Rodrigo. Ele não se precipitava. Ele se movia com calma, com uma confiança que me testava a cada segundo. Pegou minha taça de vinho de minhas mãos e a colocou sobre a mesa, sem desviar o olhar dos meus. Se isso faz parte da sua vingança, disse em voz baixa, aproximando-se. Precisa saber que eu não jogo pela metade. Minha respiração acelerou levemente. Não porque eu estivesse nervosa. Mas porque eu gostava do rumo que tudo estava tomando. Ele ergueu a mão e roçou a ponta dos dedos na minha mandíbula. Não se apressou. Não exigiu. Apenas esperou. E eu permiti. Minha pele se arrepiou sob seu toque, a antecipação crescendo como uma corrente elétrica. Eu sabia que, se cruzasse aquela linha, não haveria mais volta. Mas quando seus lábios se aproximaram dos meus, eu não recuei. Porque, no fundo, eu já não queria voltar atrás. A sensação dos lábios de Miguel sobre os meus ainda ardia na minha pele quando despertei. A noite anterior havia mudado tudo. Não foi apenas um beijo. Não foi só um jogo. Tinha sido um desafio. Quanto disso era vingança? E quanto era desejo real? Levantei-me lentamente da cama, com a cidade de Lisboa se estendendo diante de mim através da janela panorâmica. Miguel ainda dormia, sua respiração calma, seu corpo coberto apenas pelos lençóis bagunçados. Observei-o por um instante, sentindo o peso do que havia feito. Eu movia as peças neste tabuleiro. Mas agora,
não tinha mais certeza de quem estava ganhando. Meu telefone vibrou sobre a mesa de cabeceira. Sofia, precisamos conversar. É importante. Rodrigo. Suspirei, fechando os olhos por um momento. Eu sabia que esse momento chegaria. Levantei-me, vesti-me em silêncio e saí sem fazer barulho. Este jogo ainda não tinha acabado. Mariana foi quem abriu a porta quando cheguei ao apartamento de Rodrigo. Por um instante, nenhuma de nós disse nada. A expressão dela estava marcada pelo cansaço, mas também por algo mais sombrio. Culpa. Cruzei os braços, observando-a com um leve sorriso. Não vai me convidar para entrar? Ela apertou os lábios e deu um passo para o lado. Rodrigo estava de pé na sala, segurando um copo na mão, o olhar perdido na vista da janela. Virou-se ao ouvir meus passos, sua mandíbula se contraindo ao me ver. Então agora você simplesmente desaparece? Não tinha mais nada para te dizer. Mais tempo para o Miguel, você teve, não é? Soltei uma risada baixa. Lá estava. A verdadeira razão da sua frustração. Te incomoda, Rodrigo? Agora você sente o que eu senti quando te vi com ela? Mariana abaixou o olhar. Rodrigo soltou um longo suspiro, afundando-se no sofá. Olha, Sofia, eu errei. Lá estava a confissão que eu havia esperado por tanto tempo. Mas o que isso significava agora? Eu realmente o queria de volta? Ou só queria vê-lo derrotado? Aproximei-me lentamente, deixando que a tensão crescesse no ambiente. E o que você espera que eu faça com isso, Rodrigo? Ele me olhou, seus olhos escuros carregados de emoções conflitantes. Me dá uma chance de consertar isso. Silêncio. Pela primeira vez, percebi que o fogo dentro de mim não era mais o mesmo. A raiva, a dor, tudo havia se dissipado. Rodrigo já não significava nada. Sorri de leve e balancei a cabeça. Não. Deixei-o ali, com seu arrependimento inútil. A vingança havia acabado. Ou pelo menos, era o que eu acreditava naquele momento. Voltei ao loft de Miguel mais tarde naquela noite, sentindo-me estranhamente leve. Como se tivesse me libertado de algo que vinha me consumindo por dentro. Ele já estava me esperando. Não perguntou o que havia acontecido com Rodrigo. Não precisava. Sabia que eu havia escolhido não olhar para trás. Encostei-me ao batente da porta, observando-o com um sorriso. E agora? Miguel levantou-se da poltrona e aproximou-se de mim devagar. Seu olhar era intenso, mas tranquilo. Como se sempre soubesse que isso terminaria assim. Agora, Sofia, a gente vive. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nessas palavras. Um mês depois, recebi um envelope sem remetente. Minhas mãos tremiam levemente ao abri-lo e retirar uma única fotografia. Nela, eu. Entrando no loft de Miguel. No verso, uma anotação feita à mão. Nada é o que parece. Cuidado com quem você confia. O arrepio que percorreu minha espinha não foi de medo. Foi de antecipação. Porque se a vingança havia terminado, então, o que estava prestes a começar? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.